Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Quer-se distinguir uma amostra de paraclorofenol de uma de ortonitrofenol, tá? Esse P é de para e o O é de orto. Ambos sólidos, tá? Então, nós temos dois fenóis aqui, um é cloro, né? Paraclorofenol, o outro é ortonitrofenol. Ambos sólidos, tá? Determinou-se o ponto de fusão de cada uma das amostras, utilizando um termômetro que permite a leitura da temperatura com incerteza de mais ou menos 1 grau Celsius. Pode ser ou um para cima ou um para baixo, tá certo? Foi possível, com esta medida experimental do ponto de fusão com esse termômetro, distinguir essas amostras? Explique. Primeiramente, pessoal, tá vendo que nós temos os dados aqui, ó. Ponto de fusão do paraclorofenol, 43,5. E do ortonitrofenol, 45. Então, como esse termômetro pode ser tanto 1 grau para cima quanto 1 grau Celsius para baixo, não dá. Por quê, pessoal? Tá vendo? Ó? Vamos supor, vou colocar aqui, tá? Ó. Se pode ser 1 grau para baixo, aqui vai ficar 42,5. Certo? E aqui pode ficar 44,5. Então, nós temos esse intervalo aqui, ó, de 42 a 44,5. Pode ser essa leitura. Enquanto aqui, pessoal, do ortonitrofenol é 45 e 46. Tá vendo? A gente não sabe se essa incerteza é para cima ou para baixo, mas supondo, a gente faz uma leitura do paraclorofenol para cima, 44,5, e do ortonitrofenol para baixo, deu 44. Pessoal, a gente não consegue distinguir. Essa margem é muito pouca para definir, não, esse é tal e esse é tal. Tá? Isso que a gente falando, imagina se a gente fosse pegar esses intervalos, né? 44,5 do paraclorofenol e 44 do ortonitrofenol. Meio grau, pessoal, é muito pouco, tá? Então a gente pode explicar como que não pode ser, tá? Vou escrever assim, ó, com a incerteza de mais ou menos 1 grau Celsius do termômetro, do termômetro, não há precisão da medição da temperatura. Tá certo? Não tem, né? Com a incerteza, sendo assim, vírgula. Não vamos colocar a palavra impossível, né? Sendo assim, seria difícil a distinção, né, das amostras. Distinção da amostra. Tá certo? O que a gente pode colocar, né? Vamos dizer assim, com as faixas de leitura, o ponto de fusão, então, ó, orto, primeiro é para, né? Clorofenol. A faixa dele seria quanto? De 42,5 graus Celsius a 44,5.
E do orto nitrofenol de 44 graus Celsius a 46 graus Celsius, tá? Então, por conta disso, né, ó, com as faixas, né, de leitura do ponto de fusão, a precisão, né, a imprecisão, né, a incerteza desse termômetro já não, a gente não consegue, certo? Então, ó, que a gente tem aqui. Toda essa explicação é justamente o que está aqui. Tá bom, pessoal? Então, com a incerteza de mais ou menos 1 grau Celsius do termômetro, não há precisão de medição da temperatura. Sendo assim, seria difícil a distinção na amostra. Com as faixas de leitura do ponto de fusão, ó, tá? Tá vendo que a gente está entregando um intervalo? Seria difícil. Então, a gente pode fazer o que aqui, pessoal? Tá? Então, literalmente que a gente fez a análise. Vou fazer aqui, ó. B, certo? Em relação a isso. Desculpa. B, em água, tais fenóis, tá? Então, ó, aromático e o OH, como que a gente pode imaginar? Pessoal, fenol é exatamente isso daqui, ó. E nós temos o OH. Quando ele se ioniza, toda vez que tiver esse ar OH, significa aromático, tá bom? Ele vai se ionizar assim. O mais H+, tá certo? Então, se for para clorofenol, eu tenho fenol aqui na posição 1 do benzeno e para tem que ser aqui na posição 4. Orto é 1 e 2. Aí eu tenho um nitro aqui no 2. Mas esse aqui não vem ao caso, só para a gente ter uma noção, tá? Então ele quer o quê, ó? Então a gente tem o aromático, seja ele para clorofenol ou o ortonitrofenol. Nós teremos o cátion desse fenol mais H+. Tá bom? Mostre com cálculos que a determinação do pH de soluções aquosas desses fenóis de concentração 0,01 mol por litro serviria para identificá-las. Primeiramente, pessoal, tá vendo que nós temos essa concentração? Se nós colocarmos ela na base 10, ela vai ficar como? Ó, 1, 2. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, tá certo? Então, nós temos o que que eu vou fazer uma análise aqui, tá? Nessa reação e vou colocar os valores. Por quê? Porque isso aqui fica mais fácil pra gente, tá certo? Ó, pessoal, não importa qual é o aromático, tanto para clorofenol quanto ortonitrofenol. Então, ó, nós teremos a mesma concentração desses aromáticos. Quanto que ele se ionizou? Não sabemos, é X. X aqui, opa, X aqui e X aqui. Agora a gente consegue montar. Como assim a gente consegue montar, pessoal? Então a gente vai montar a nossa constante, né, de ionização, a expressão da constante de ionização. Primeiramente, como que nós montaríamos? Nós montaríamos assim, não seria, ó, constante de ionização, né? Ó, K não é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A expressão a gente montaria de que jeito, tá vendo? Ó, Ka é a constante de ionização em água dessas substâncias. Então, pessoal, vai ficar como? Ó, referente a isso daí, ó, eu vou escrever aqui de preto para distinguir a expressão. Ka de qualquer um dos aromáticos ficaria como? Não ficaria assim, ó? Concentração do aromático do nosso ânion vezes a concentração de H+, dividido pelo nosso, né, fenol. Aqui. Então, a gente vai utilizar para os dois a mesma coisa. Só que a constante de ionização em cada um deles em água é diferente. Tá bom? Então, pessoal, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui de preto mesmo, ó. Primeiro, para clorofenol.
2 pontos. A gente vai ter essa constante aqui, ó. A gente vai utilizar, tá certo? Para o ortonitrofenol, a mesma constante. Então, eu já vou fazer as substituições dos valores, tá? Não vai ficar assim, ó, referente a essa equação. Vamos pegar aqui, ó, primeiro do paraclorofenol. Então, não vai ser, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 9 é igual. Qual a concentração do nosso ânion? Não é X? Olha lá, X vezes X dividido por 10 elevado a menos 2. Passo 10 elevado a menos 2 para o outro lado, multiplicando. Que vai dar quanto em relação a isso, pessoal? Eu posso até, ó, e x vezes x. Não vai ficar assim, ó. X vezes x, x ao quadrado, igual 10 elevado a menos 9 vezes, desculpa, 10 elevado a menos 2. Isso aqui, pessoal, vai dar x ao quadrado igual a 10 elevado a menos 11. X, tá vendo, ó? Quando eu tenho um expoente, eu tenho uma potência, como que eu faço quando eu passo para lá? Qual que é a operação inversa do expoente? Não é a radiciação? Então não vai ficar exatamente isso daqui, ó. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 11. Isso aqui vai me dar quanto, pessoal? X igual, se você tirar a raiz quadrada, tá? Disso aí, vai dar a metade. Toda vez que você tem quase 10 em um expoente, qual a raiz quadrada dele? Tá? Como que eu faço isso? Nós pegamos e fazemos o quê? É sempre a metade. Não precisa nem pensar. Nesse caso, eu vou utilizar, porque com um par fica mais fácil, tá? Então, a gente já bate aí o olho e já tem uma noção. Quando a gente faz isso daqui, ó, raiz quadrada de 10 elevado a menos 11 vai ser 10 elevado a menos 5,5. Posso fazer isso? Teoricamente, não, tá? Mas, para resolver esse exercício, podemos. Tá certo? Podemos. Como que vai ficar aqui em relação, pessoal? Tá vendo que o x vale 10 elevado a menos 5,5? Ele quer saber o quê, ó? Mostre com cálculos que a determinação do pH de soluções aquosas e fenóis de concentração 0,01 mol por litro serviria para identificá-las. Então, pois muito bem. Como que nós agora, nós sabemos que a concentração de H+, é 10 elevado a menos 5,5. Como que a gente calcula esse pH, pessoal? pH a gente não calcula assim, ó. Vou até fazer outra fórmula aqui, ó. pH é igual menos log da concentração hidrogeniônica, tá certo? Como que eu faço o cálculo aqui de pH? Se nós já temos a concentração, que vale 10 elevado a menos 5,5, pessoal, não vai ficar assim, ó. pH vai ficar menos log de 10 elevado a menos 5,5, certo? pH é o quê? Todo log, pessoal, na base 10, o valor dele é o expoente. Então, não vai ficar assim, ó, menos, parênteses, menos 5,5. Sempre assim? Sempre assim. Ou seja, meu pH aqui vale 5,5. Opa! Então, nós conseguimos calcular o pH dessa solução do paraclorofenol, que é 5,5. Ou seja, esse fenol em água ele vai sofrer uma ionização. Sofrendo uma ionização, a gente vai ter o pH dele ali, porque ele está liberando H+, tá? Então, se ele está liberando H+, só pode ser pH. Agora, vamos fazer do orto nitrofenol. Faremos, pessoal, a mesma coisa, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Não vai ficar assim, ó. Só que do ortonitrofenol, a constante de ionização é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Tá certo? Então, eu posso adotar. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 7 é igual x vezes x, porque a gente não sabe o quanto se ioniza, então, consequentemente, a gente não sabe
o qual a concentração de H+, dividido pela concentração que é 10 elevado a menos 2. Passa para o outro lado, multiplicando. Então, não vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, x vezes x. Não vai ficar, ó, 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Não vai ficar, então, aqui, ó, x ao quadrado é igual a 10. Base iguais. O que a gente faz com o expoente? Nós somamos. Quanto que é mais 7 mais menos 2? Não vai me dar menos 9. Aí, ó, x. Qual que é a operação ao contrária do expoente? Não é radiação, desculpa. Então, não vai ficar raiz quadrada de 10 elevado a menos 9. Então, a gente vem aqui, ó. X igual a 10 elevado. Sempre quando a gente tem raiz de base 10, o que a gente faz com o expoente? Corta ele pela metade, tá? Nesse caso é menos 9. Então, aqui ficou menos 4,5. Tá vendo que os valores deram diferente? Deixa eu consertar aqui esse meio. Tá vendo que deu diferença em relação a isso daqui? Então, como é que a gente faz daqui, ó? X, a gente já tem. Descobrimos a concentração hidrogênio-iônica dele. Então, a gente vai fazer o mesmo esqueminha aqui, cálculo. Qual que é a concentração de H+, do ortonitrofenol nessa concentração? Não é 10 elevado a menos 4,5? Como que a gente calcula pH? Menos log de 10 elevado a menos 4,5. pH é o quê? Todo log na base 10 vale o expoente. Isso mesmo. Então, ó, menos 4,5. pH igual a 4,5. Então, nós conseguimos fazer aqui, pessoal, o quê? A distinção através do pH. Ele falou, mostre com cálculos. Mostramos. Tá vendo que um é 5,5 e o outro é 4,5? Ela solúvel em água? Se elas são solúveis em água, tá liberando H+, tá vendo? Referente a essa equação aqui. Ele até fala, caráter ácido, tá bom? Pessoal, olha aí. Tá certo? Sim, é chato. Tomei bastante tempo? Tomei. É um exercício que você tem que fazer bem o passo a passo? Sim. É um exercício que a gente tem que fazer bem o passo a passo. Tá bom? Então, pessoal, já tomei bastante tempo de vocês. Se vocês chegaram até aqui, ó, coloque se vocês acertaram, porque esse exercício é bem chatinho, tá? Coloca aí que é muitíssimo importante. Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag PH ou hashtag POH ou hashtag exatamente, tá com dúvida, coloca nos comentários que é muito importante, tá? E também coloca aí pra gente fazer o acompanhamento se você acertou desse vídeo. Tá certo? Agradecer imensamente toda a curtida, comentário e compartilhamento. O YouTube divulga cada vez mais o canal. Muito obrigado. Se vocês querem que eu grave algo diferente, que não seja só exercício, seja qualquer outra coisa, coloca aí nos comentários que eu também já verifico a viabilidade. E eu convido você a serem membros, que além de você ter acesso antecipado a todos os vídeos, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!